Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Amados, vocês têm percebido que eu tenho vindo direto para cá? E misericórdia, orem aí, para que a graça de Deus sempre flua. Vocês não se enjoem da minha cara, amém? Mas pelo contrário, estou aqui para me doar por amor a vocês, para trazer um pouquinho daquilo que Deus tem feito, não apenas na minha vida, mas principalmente trazer direcionamento da parte de Deus, para que a gente saia sempre daqui fortalecido e convicto de quem você é em Deus. Amém? Jamais Satanás entrou em Eva, trazendo dúvidas ao nosso coração da nossa identidade, trazendo dúvidas do nosso chamado, de quem você é, ou nos enganando, colocando mentiras na nossa mente, fazendo a gente fraquejar, desistir, nos desestimular, pender para um lado, mas que todos nós vamos caminhar. Eu gosto muito do pastor Hernando Dias Lopes, fala que a nossa vida é uma corrida de bastão, amém? No final da corrida eu tenho que passar o bastão para que a próxima geração continue passando o evangelho à frente. Só que no final dessa corrida eu quero chegar bem, amém? Vou passar o bastão é como se fosse o microfone. Toma aí, Douglas, recebe, né? Só que não é passar tipo assim, por favor, eu não aguento mais, Douglas, vai, pega aí. Como se fosse uma bomba na mão do Douglas. Não, eu estou passando o bastão porque até aqui o Senhor me ajudou, eu fui até o final, aqui foi o meu ministério, estou feliz da vida com tudo aquilo que Deus realizou por meio das nossas vidas, amém? Essa é uma igreja sadia. Então, hoje nós estamos vivendo, amados, um período de uma frieza espiritual muito grande, amém? Nós precisamos voltar às nossas origens espirituais, nosso fervor espiritual. E por isso que eu tenho ministrado muito sobre mesa. E uma das cartas que Paulo escreveu foi a carta à igreja de Corintos. Uma carta bem atual. Todo mundo conhece aqui a carta escrita a Corintos, na verdade foram 4 cartas, amém? Nós temos a segunda e a quarta carta, a primeira e a terceira elas estão perdidas, amém? Elas se perderam, nós não temos, mas a primeira carta aos Coríntios, na verdade, foi a segunda carta que Paulo escreveu àquela igreja, e essa segunda carta aos Coríntios, foi uma resposta, justamente foi a quarta carta que ele escreveu. Foi uma igreja que era, a região de Corinto era uma região muito importante, era uma região onde muitas pessoas passavam, igual Blumenau, Blumenau, aqui nesse lugar, é uma cidade muito importante. Como Itajaí, tremendo, Tu viu que Deus colocou a igreja do Senhor em pontos estratégicos para que ela possa multiplicar? Sempre foi o plano de Deus para que daqui nós vamos lá para Pomerode. Já tem uma igreja de Pomerode? Não? Vai ter, em nome de Jesus. Amém? Em todas as cidades, Gaspar tem, Glória a Deus. Para que o evangelho seja pregado. Só que a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. Ela tinha problemas de divisão, de preferência. Não tinha igreja, tinha problema de divisão? Uns dizem que sou de Paulo, outros dizem que sou de Apolo, e uns dizem que sou de Cefas, ou que é Pedro, ou uns diziam até, os espirituais diziam que era até de Cristo. Então, tem aqueles irmãos que preferem o Paulo, o batistão da graça, a igreja que flui só pela graça, a vibe da graça. Que nós temos hoje igrejas igual a de Paulo, O Paulo, aí tem as igrejas de Pedro, as igrejas mais pentecostais, mais linha dura, nós também temos, aqui em toda parte do mundo, nós temos isso aí, aqui no Brasil, de uma forma tremenda. Ou, de repente, as igrejas catedráticas, as reformadas, cheias de teologia, como a igreja de Apolo, que tinha uma boa eloquência, tem também. E tem aquelas igrejas que se acham únicas, que são só eu, que tenho o Cristo Jesus aqui, também tem. Que acham que são as espirituais, que só por meio de nós flui o Espírito Santo e os outros são tudo da carne. Tem de tudo, gente. Até hoje ainda tem esse tipo de manifestação aqui. Mas só que Deus, Ele fala que essas divisões só causam mais dano do que realmente coisas boas. Então essa igreja de Coríntios, na verdade, ela era uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de gente com talentos grandiosos, mas eles não conseguiam viver em família. Amém? Porque Deus, o plano de Deus,
Primeiro, Deus mostrou, como nós cantamos aqui, Ele quer um povo, né, uma nação que represente. Né? Aí depois, em Cristo Jesus, Deus revela assim, eu quero, na verdade, uma família para vocês. A era da graça, que é hoje dispensada para nós, é a família de Deus sendo formada. Parabéns, se você está aqui, porque você faz parte da família. Eu nunca me esqueço de um casamento que eu realizei. Cara, numa festa de um casamento, só está naquele lugar quem é íntimo do noivo e da noiva. Se você está aqui, é porque você é íntimo dele. Amém? Porque você foi convidado, é um convidado de honra, você faz parte da família, e valoriza isso. E o diabo tem mentido que Deus não gosta de você, que você é um bastardo, é mentira de Satanás. Né? Nós temos que ter a convicção que por mais que as provas venham, nós somos parte da família de Deus. Eu falo isso que eu já tive esses questionamentos, muito fortes. Eu gosto de conversar com esse ministério, com os irmãos dessa igreja, porque eles já vieram de outras denominações, a maioria já vieram, e vieram muitos de vocês machucados e traumatizados e doloridos. Né? Às vezes eu penso que eu sou o Joseph Klimber. Amém? Vocês conhecem a história de Joseph Klimber? Sou eu, entendeu? Porque tudo aconteceu na minha vida. Né, na questão ministerial, as pessoas que assim eu devotava e amava, foram as pessoas que mais me decepcionaram. As pessoas que eram assim, digamos assim, poxa, que mais deram de Cristo Jesus para mim, hoje nem crentes são. Sabe? E essas coisas começaram a colocar dentro do meu coração uma certa dificuldade. O que está acontecendo, Deus? Por que isso acontece comigo? Mas tudo isso foi a mão do Senhor para no seu tempo oportuno Ele viesse fazer um ministério. Né, de trazer fortalecimento espiritual para que vocês não desistam do caminho da fé, porque vocês são, sim, filhos de Deus, vocês são do Senhor, amém? Por mais que as pessoas tenham errado com você, por mais que as pessoas tenham traído, a pior coisa que tem a dor é a traição, por isso que nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, vou trazer hoje eu quero degustar a palavra com vocês bem devagarzinho, tá? Bem devagar, amém? Para que a gente possa entender que Jesus passou, porque tudo que Jesus passou, Ele não merecia, amém? Eu vou trazer a NVT, nova versão transformadora. Essa versão, para mim, ela abre a mente. É uma das versões que eu mais gosto. Tá? Olha, então eu vou ler aqui nessa versão. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-vos, pois quando vocês se reúnem, fazem mal do que bem. Eu cheguei a uma época da minha vida, em vez de eu sair curado, eu vi que eu estava mais doente. Eu fiquei mais enfermo. Mas essa condição é porque, na verdade, eu não entendi quem eu era em Jesus. Há uma crise existencial de identidade hoje nas igrejas, nas famílias como um todo. Porque quando Deus ele criou o homem e a mulher, Ele trouxe o homem justamente para que os seus filhos vissem nele o seu propósito. Então o homem é o maduro, é o responsável, que mostra quem é Deus. Eu não sei se vocês conhecem o pastor chamado pastor Daniel Alfa. Alguém já ouviu falar dele aqui? Pastor Daniel? Pois é, o pastor Daniel é muito amigo meu. Cara, pensa num cara que mostrou Jesus para mim, como pai. E eu fiquei assim, como é que ele tem tanta intimidade com Deus? Né? Porque ele é muito manso, ele falava assim, era muito Deus, cara, entendeu? Era muito Deus através da vida dele, eu via Deus mesmo. E ele tinha uma noção que ele que ele tinha um pai, ele tinha a noção que ele era filho, né, da questão da paternidade. Aí eu fui perguntar para ele assim, pastor, como eram os seus pais? Ah, os meus pais. Eles tinham pais saudáveis. Ele tinha pai que realmente levava a ele quem era Jesus. Então, se nós assumirmos essa paternidade e mostrar quem é Jesus, vai facilitar demais para a nossa geração conhecer quem é o pai. Hoje as pessoas têm dificuldade de conhecer quem é o pai, quem é Deus, por causa de famílias disfuncionais. Aí a pessoa que em crise de identidade e ela quer cometer suicídio. Hoje aconteceu, hoje eu vi, Senhor, estava no colégio da minha filha,
lá, o colégio da minha filha, e eu cheguei lá, os monitores, todos apreensivos. Senhor, por favor, prepara uma mesa. Sabe que mesa é um lugar de abraço, é um lugar de intimidade, é um lugar onde a gente resolve problemas, é um lugar onde demonstra amor de Deus, onde as coisas realmente, quem está perdido, quem realmente está ali desamparado, a mesa é o melhor lugar. Por isso que aqui eu trouxe a mesa aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai dividir esse pão. Amém? A mesa. E aquela pessoa estava angustiada e chorando, quando foi ver, ele chama assim, pastor, eu quero te falar o seguinte, eu tenho que falar isso para você. Um menino de 17 anos tirou sua vida, hoje, de manhã. E eu fico imaginando, sabe, no meu coração, assim, Deus, isso é um sinal de urgência, isso é falta de paternidade. E como é a família dele? Eu perguntei. Olha, ele não tem pai, e a mãe dele estava nem aí para ele, só queria saber do namorado novo que ela tinha e deixava ele abandonado. Então nós, como igreja, somos aqueles que vão tomar a posição de maturidade e ensinar quem é Cristo Jesus, mostrar para eles que eles têm um pai, que eles são filhos, que eles são amados de Deus, para que eles não venham tirar a vida. Um jovem de 17 anos, com crise de identidade, com crise no coração, e não dava um sinal, gente, ele não dava um sinal que estava em depressão, não dava um sinal porque estava mal. E eu fico assim, não, essa responsabilidade é nossa. É a gente que tem que cuidar desses jovens. É a gente, é nós, é a igreja. A igreja está aqui na terra para cuidar de gente, para amar pessoas. Porque elas estão perdidas. Elas estão sem senso de direção. E isso acontece porque ela não sabe de onde vem e nem para onde vai. Igual Nicodemos, religioso, pensando que estava espiritualmente sadio, e Deus falou que ele era um carnal. Porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. E nós aqui precisamos saber da onde. Gente, eu vou falar sempre. Nós viemos do céu para cumprir uma missão aqui na terra e depois a gente volta. Depois nós vamos voltar. Só que nós precisamos compreender a pedagogia de Deus, de como Ele age, de que Ele quer fazer através das nossas vidas. No versículo 2, é por isso que, quando vocês juntais, não para o melhor, mas senão para o pior. Sabe por que era a junção para o pior? Porque todo mundo que estava ali em Corinto, queriam se exibir. Eles estavam querendo ali, eles juntavam, faziam uma mesa grande, cada um trazia do seu melhor, só que ninguém dividia nada para ninguém. Quem estava com fome, ficava com fome, e quem tinha tudo se exibia, porque tinha abastância, Imagina, eu tenho porque eu sou espiritual, porque eu obedeço a palavra de Deus, por isso tem que comer. Você que não tem nada é carnal. Olha só, gente, isso é uma mesa de cuidado? Às vezes nós estamos aqui na igreja competindo para ver quem é o mais abençoado, sendo que ele não consegue ser o próprio abençoador do seu próximo. Então são esses enganos de Satanás que nós temos que tirar do nosso coração. Então a mesa do Senhor é uma mesa pedagógica, ela é uma mesa que nos ensina, é uma mesa que Deus assim, eu anseio estar com vocês, eu preciso estar com vocês, porque vocês precisam aprender o que significa esta mesa, porque senão a gente não vai aguentar o processo, nós não vamos chegar até o fim, nós não vamos entender o processo espiritual de transformação que Deus vai fazer dentro do nosso coração, para que o Espírito de Deus possa fluir por meio de você, amém? Aí ele vai no versículo 2, no versículo 18, por favor. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Próximo. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando você se reúne, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Amém? Quando eu falo que nós não estamos aqui para matar a fome, mas sim para repartir o pão para o próximo, eu não estou dizendo que essa fome é a fome que você tem de Deus, mas é a fome que você tem de suprir a sua necessidade carnal, é de suprir as suas necessidades da carne, literalmente, dos seus desejos, seus anseios, e não querendo viver uma vida do Senhor. O crente chupim, eu falo crente chupim, o crente sanguessuga, aquele que só quer botar a mão na cumbuca, pegar o seu pedaço, o Senhor tornou um Deus um ídolo. Sabe o que é um ídolo? O ídolo era o seguinte, o ídolo é aquela que era assim,
Era uma estátua, né, de madeira, e vinha lá o povo romano e dizia assim, botava a mão embaixo do ídolo e falava, ó, eu vou te servir se você me der tal coisa que eu estou querendo para mim. Esse é o ídolo. E fizeram, às vezes, da igreja, um Deus de um ídolo disfuncional, sendo que Deus é um Deus vivo, que ele disse, eu sou pai, e eu estou amadurecendo vocês, porque vocês têm um propósito aqui na terra, que não é suprir as suas necessidades e carências naturais, nem suprir a sua carnalidade, mas é cumprir uma vontade. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Essa é a verdadeira comida, é entender quem eu sou. Na minha mente, eu entender a vontade de Deus, de quem eu sou, e amadurecer e dizer assim, eu assumo a responsabilidade. Né? A minha palavra vai ser empenhada a você e eu vou até o fim. Que as pessoas possam chegar em nós e ver um porto seguro de pessoas que fazem e falam aquilo que fazem. Palavra empenhada. Quando vir o fogo da tribulação, não fugir, mas está ali para apoiar. Pessoas maduras. Amém? Maturidade. Glória a Deus. Filhos maduros se tornam pais que geram outros filhos, que nós temos que amadurecer para gerar mais filhos. Uma família cuidando de muitos filhos. Amém? Só que o ídolo é o seguinte, é o cara ali, o adorado, Deus, meio que supriu as minhas necessidades, as minhas carências, ninguém amadurece, aí quando precisa cumprir uma vontade, ou quando o bicho pega, vem para a igreja, aí vem, pastor, por favor, eu preciso que tu resolva tal coisa do meu casamento. Eu preciso de tal coisa para resolver minhas finanças. Ou quem sabe um problema de saúde. A igreja virou isto, mas não um cumprimento de uma vontade. Mas porque eu quero casar, porque eu sou carente, ou porque eu estou doente, eu quero vir. Por que nós estamos aqui? Essa é a chave. É isso que nós temos que aprender. É para isso que nós estamos aqui. Não é para suprir carências e necessidades, mas ajudar o meu irmão a crescer espiritualmente, e nós tornarmos uma igreja que cuida uns dos outros. Amém? Uma igreja que se cuida, que se ama. Né? Não são as relações mais por interesse, mas uma relação por compromisso. Eu me comprometo contigo, eu vejo em você potencial, eu vou fazer você crescer, eu vou ajudar você a desenvolver. Na hora onde Deus trabalhou na minha vida, eu vou ser bênção na sua vida. Mas agora eu tenho dificuldades também, eu tenho fraquezas, eu preciso de você. Eu preciso de você. Próximo versículo. Alguns de vocês se apressam em comer, olha só a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Jesus, gente. O que é isso? Jeremias fala, 2 pecados cometeram meu povo. A mim deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. A vida de um propósito é um rio que flui. E quem flui o rio não tem escassez e não tem medo de escassez. Mas aquele que quer cumprir a sua vontade se torna uma cisterna. Aquele que quer canalizar as coisas somente para si. Mas o problema é que essa cisterna é rota. E ela não consegue reter as águas. Então ela sempre tem necessidade, nunca consegue suprir a necessidade. E não consegue cumprir o propósito de Deus, porque ele só quer canalizar as coisas para si, mas não para o próximo. Já pensou que você é abençoado grandemente para poder abençoar outras pessoas? Sabia que às vezes o problema de casamento que você teve hoje e resolveu é para abençoar outros irmãos que estão nesse processo também? Você que teve uma doença, às vezes um câncer, e passou e venceu, e está aqui para fortalecer a fé dos irmãos hoje que estão passando por esse mesmo problema? Não foi de Varde que eu passei por 3 pastores que cometeram adultério. Não foi. Entendeu? Porque o primeiro caso que aconteceu foi o seguinte: esconderam tudo, abafaram. Vão abafar, resolveram abafando. A segunda situação foi Deus que me mandou. E o terceiro foi quando eu estava lá, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar para a igreja, vamos se tornar maduro e tal coisa. Olha, irmã, de todas as formas humanas, eu vi gente tratando essa área, essa questão espiritual. Mas o que hoje, que eu falo assim, no momento dessas dificuldades, procure guardar o teu coração. Cara, escândalos são inevitáveis que vão acontecer.
Mas hoje o que você tem que fazer é guardar o seu coração. E isso jamais venha fazer você perder a sua identidade. Aí, quando foi ver, os irmãos vão estar comigo. Sabe o que fizeram? Me abandonaram, todo mundo foi embora. Aí por isso que Jesus ele fala da ceia do Senhor, ó, vai, próximo versículo, vai lá. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Ó, gente, as pessoas aqui estão querendo exibir, ele está falando, né? Por acaso você não tem casa onde comer? Você não tem casa onde comer? Gente, vida espiritual sadia começa na sua casa, no seu lugar. Nós viemos aqui para transbordar daquilo que Deus nos deu. Né? O problema é que a gente vem para a igreja porque, Senhor, eu estou vazio, eu preciso receber de você, sempre vazio, sempre vazio. Só que nós devíamos estar aqui, opa, estou cheio do Espírito Santo, eu vou lá para ser bênção na vida de alguém. Eu espero que algum irmão chegue perto de mim para poder compartilhar a bênção e dividir com ele aquilo que eu tenho. Amém, gente? Essa coisa, nós devíamos estar tudo aqui cheio da unção de Deus, da glória de Deus. Eu tive um culto que eu achava tremendo, né, numa igreja que eu conheci, que não tinha pregador. Era um levantando e pregava e falava um versículo, outro levantando, e a igreja ia pipocando e falando, e o Espírito ia ministrando. Eu vi o Espírito passeando assim, ó, Deus usando todo mundo. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Todo mundo sendo usado pelo Senhor, com ousadia. E o ministério, né, que Deus nos deu é o ministério da reconciliação, onde a gente vai falar e ministrar a graça de Deus de forma abundante, e fortalecendo a fé uns dos outros. Não é só o pastor que fala, não. É você. É você, eu e você, todo mundo aqui tem esse quilhão. Deus nos deu inteligência, Deus uma boca, Deus nos deu um caráter transformador que vem por meio de Jesus Cristo. Ele vai te usar, amados. Só diga assim, eis-me aqui. Olha para o lado ali. Irmão, ei, eu estou aqui. Fala aí, eu estou aqui, irmão, estou aqui, ó, para ser bênção na sua vida. Nós estamos aqui, queridos. Querem que eu elogie? Olha só, é isso que eles queriam, reconhecimento. Certamente não. Os elogiarei por isso. Próximo versículo. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite que o Senhor Jesus foi traído. Olha, amados, isso é tremendo. Cara, do dia que Jesus foi traído, Jesus está falando, ó, esse processo que eu estou passando, vocês vão passar também, tá? Aí, o que Deus está fazendo comigo? O que o Pai está fazendo comigo? Jesus falando, né? Ó, fazer isso em memória de mim. Sabe o que é fazer em memória de mim? É para que você não esqueça de quem você é e daquilo que está fazendo, porque no momento da treva, da escuridão, você não pode ter dúvida de quem você é. Então Jesus vai fazer o seguinte, meu filho, eu quero te usar, eu quero que teu nome esteja acima de sobre todo nome, eu quero dar a você todo o poder, mas para isso acontecer, você vai ter que levar algumas marcas, algo tem que ser trabalhado dentro de você, então eu vou fazer isso contigo, ó. Eu vou partir você, eu vou dividir você lá, em vários pedacinhos, para que esses pedacinhos aqui possa servir de vida e restauração para muitas pessoas. Esse é o sinal da ceia. Aí a gente fica falando, o pastor João gosta muito, que a gente conversa, a gente tem às vezes uns insights assim, bem interessantes. A gente quer uma igreja grande, né? Quem não quer uma igreja grande aqui, gente? Todo mundo quer. Só que uma igreja grande é uma família grande. E aí, para sustentar uma família grande, gente, para cuidar de um monte de filho desse, como é que vai ser? Aí Deus, para promover o pastor João e promover os pastores aqui, gente, os pastores, já viram as reuniões? Vocês nunca foram na reunião de pastor, né? Dá vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. É isso que acontece. Chorar porque eles estão sendo tudo moído. Então assim, ó, Deus está fazendo deles farelo. Ó, fazendo deles farelinho. Sabe por quê? Porque cada pedacinho desse representa um irmão que vai estar chegando. Então Deus vai liberar muita vida do Espírito Santo através dele, mas só que foi um preço, foi pago. Algo foi trabalhado, algo foi processado na vida do teu irmão, do teu pastor. E irmão, não fica triste, isso vai acontecer na tua vida também. Deus ele vai trabalhar tanto para que ele vai começar assim, ó, te quebrantar. Vai te quebrando em pedacinhos, para que esse teu ministério faça sentido, para que o teu sofrimento faça sentido. Eu não estou desejando a cruz de Cristo para você, eu nem preciso desejar, ela vai vir. Entendeu? Senhor, me quebra. Não precisa perguntar que Ele vai fazer isso na tua vida. Não tenha dúvida, Ele vai te quebrar porque Ele quer te usar. Amém? Só que quando Ele vai quebrar, aí que o bicho pega, a gente acha ruim. Entendeu? Aí a gente fica sofrendo. Então,
aquilo que eu recebi do Senhor, do meu Pai, na noite que foi Jesus traído, quando eu fui traído, Senhor, eu não estou entendendo nada, Ele tomou o pão, né? Capítulo 12 fala ali do corpo, amém? Ele fala aqui do corpo, 12 fala, porque assim como o corpo é e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Então, nós somos corpo de Cristo. E o que Jesus fez com o corpo dele, com o corpo de Cristo? Partiu, tá? Para as pessoas poderem realmente experimentar quem você é. Porque a gente vai ser Cristo, amados, não tenha dúvida. Amém? Segundo a imagem do nosso Criador. Amém? Não de acordo com o sacrifício vicário. O sacrifício dele foi perfeito. Mas agora a expressão das virtudes dele em nós, glória a Deus. Isso é muito bom. Isso é mesa de comunhão. Só que a gente está fazendo com esse pão, às vezes nós estamos usando de forma errada. Nós não estamos ensinando isso de forma pedagógica. Tá? Já viu aquela brincadeira da internet, que as pessoas pegam esse pão aqui assim, fazem pedra, papel e tesoura? Isso é uma tipologia, tá? A gente pega o meu irmão, em vez de eu pegar essa palavra e processar dentro de mim, a gente está fazendo isso aqui na cara do irmão. Toma, evangelho, pá! Toma, você aqui para cá. Estão batendo e achando engraçado. A igreja de Coríntios passou por uma situação onde o filho fez besteira com a mulher do seu pai. Não fez nada, achou tudo engraçado, tudo muito legal. E aí, é a mesma coisa que eu pegar o pão de Deus e escarnecer e fazer isso na cara do povo. Ó. Pá, pá, pá. Sendo que, na verdade, nós temos que entender que esse pão é para ser cortado e dividido. O evangelho do reino é isso, irmãos. O reino é o governo. O que é reino? É aquele que governa por meio de nós. E para ele governar, ele precisa te moer. Porque senão tu vai continuando sendo carne. Amém? Deus está nos tirando do estado de carnalidade, nos colocando no estado de espiritualidade, porque nós precisamos disso na nossa vida. Amém? Estão entendendo, irmãos? Então, todo mundo feliz da vida a ser moído. Vamos ser moídos porque eu quero ser usado com ousadia. Amém? Quem quer ser promovido aqui? Glória a Deus, vamos ser tudo quebrado. Matar a carne de vez, para fluir o Espírito Santo, vai. Próximo versículo. Da mesma forma, então o pão é para que a gente seja alimento, através da nossa vida, alimento para as outras pessoas. Amém? Agora, o que significa o cálice, o sangue? É a promessa de Deus que através de você, Deus vai liberar muita vida. O sangue representa a vida derramada. Então agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou me doar por amor a vocês. É o sangue que flui. É o sangue que verte por meio da sua igreja, do corpo de Cristo. Amém? Aí tu olha assim, um pastor, como esse pastor é ungido. Gente, olha quanto ele sofreu. Olha o preço que ele pagou. Quanto tempo ele orou, quanto tempo meditou, quanto Deus quebrou. Olha a história dele. Nada de graça, mas tudo é pela graça. Amém? Então esse processo é maravilhoso. Ele tomou o cálice e disse, essa é a nova aliança. Confirmada com o meu sangue. Faço isso em memória de mim. Em memória de mim é para você não esquecer a sua identidade. Entendeu? Senão você vai desistir. E nós não queremos ser o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Abre lá, irmã, Filipenses 2, 5, 8. Jesus é teu exemplo? Ele é o caminho? Ele é a verdade? Ele é a vida? O que ele passou, vamos embora junto? Então, olha ali, ó. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Próximo versículo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha aqui. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo ou servo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se, olha a cruz dele, e foi obediente até a morte de cruz. Amém, queridos? Olha ali o nosso caminho, olha ali onde nós vamos parar. A gente fica pensando, a cruz é só para os outros, não é para mim, né? Meu Deus, a cruz é para nós tudo, gente. A cruz é para nós. E se você negar a cruz de Cristo e não quiser ir?
Já perguntou para você? Não, eu quero ter minha vidinha, eu quero estar calminho, eu só quero ser abençoado e que tudo esteja muito bom na sua vida. Que é uma igreja que nada acontece de errado, né? Uma igreja que, assim, ó, perfeitinha, né? Como se fosse lá do céu, tudo prontinha, né? Eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero resolver problema, eu não quero saber do problema dos outros, eu só quero saber do meu umbigo, do meu ventre. Olha ali, Filipenses 3:18. Olha o que Filipenses 3 fala. 3:18. Pois, como lhe disse muitas vezes, agora, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Olha, o 19 vai falar. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio ventre, o apetite, viu? Nós não estamos aqui para satisfazer as nossas vontades. Eu não estou aqui para ficar comendo. Eu estou aqui para ser partido. Ah? É sério, gente. Eu não estou aqui para satisfazer a minha vontade, para eu ficar inteirinho. Eu não tenho que ficar inteiro. A gente quer salvar a carne. Não, a carne tem que se virar guisado. Sabe o que é carne virar guisado? Carne moída. E a carne tem que virar em nada. Né? Vangloria-se das coisas vergonhosas e penso apenas na vida terrena. 20. Aí é só. Olha a importância. Como é importante saber para onde a gente vai. Quem nós somos. Nossa cidadania, no entanto, vem da onde? E de lá guardamos ansiosamente a voz do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está entendendo por que você tem que saber que é um filho de Deus? Porque eu tive crise de identidade. Eu pensei em tirar a minha vida. Eu pensei em fazer besteira, eu pensei em desistir de tudo. Eu pensei, gente, de todo, assim, ó, sem mentir. E eu pensei assim, ó, nunca mais vou pastorear, nunca mais vou pregar, nunca mais nada. Mas, na verdade, a gente tem que aprender a ressignificar a nossa vida. Porque quando Deus ele vai fazer uma grande obra através da vida de alguém, esse alguém tem que manter a humildade. E se Deus não quebrantar, a gente não é humilde. Aí eu não vou expressar Jesus. Deus fez coisas fortes, até no meu trabalho. Olha o Joseph Klimber. Eu tinha um sonho de ter uma carreira excepcional, gente. Eu fiz um concurso público, eu fiquei em primeiro lugar, de tanto que eu estudava meu trompete. Eu sei que tinha mais de 120 pessoas concorrendo por uma vaguinha só. Eu fiquei em primeiro. E eu estudava para ser o melhor trompetista do mundo, sem mentir. Era 8 horas por dia, eu estudava, moía aquele instrumento. Decorava tudo que é método, você não tem noção do que eu fazia no meu trompete. Só que um dia, a vida é uma caixinha de surpresas, chegou o momento que eles trancaram todos os concursos e mudaram todas as portarias e tudo mais, e fizeram uma reformulação na carreira. Aí o que aconteceu? Quando abriu a carreira, eu fiquei velho demais e não pude fazer. O Joseph Klimber perdeu o lado esquerdo, que ficou assim, ó. Gente, e aí eu podia ficar triste, podia ficar, angustiado, mas eu, não. Eu tive que ressignificar meu trabalho. Eu cheguei numa posição que eu não tenho mais aonde crescer. E eu vou ficar 12 anos sabendo que eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Eu podia assim, esse lugar é ruim, eu não quero mais saber daqui, do meu trabalho. Eu podia fazer o que for. E detalhe, eu fiz concurso público, passei, fiz 2 vezes. Um foi cancelado pelo exército, eu fiz por mérito. E a segunda eu fiz por mérito, quase foi cancelado. E Deus foi sempre me moendo, para depender dele. Aí, Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cuidar de gente. É isso que eu estou lá. Vou lá ter um culto lá grandão, 120 jovens, sem identidade nenhuma. E a gente vai mostrando que eles são filhos de Deus, que Deus tem um propósito na vida deles, que eles estão ali para adorar e louvar a Deus, e que são crianças, a maioria deles, 70% não tem pai, não tem mãe, para mostrar a paternidade, para eles não desistir, para eles ir adiante, para seguir até o fim. Vamos, vamos, segue adiante. É por isso que Deus trabalha na nossa vida, para que a gente possa impulsionar as outras pessoas a continuar a caminhada, e seguir adiante, pregar o Evangelho. Por isso que a ceia do Senhor é importante. Vai, próximo passo, ressignificação, vamos embora. Não, vamos voltar para Corinto, amém?
Versículo 27, põe ali. 11, 27. Assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Ah, gente, vocês não têm temor às vezes na ceia? Se não tinham temor, meu Deus, eu vou ser culpado do corpo. Não sabe por quê? Porque tudo aqui que é feito é para abençoar o corpo de Cristo. Se eu não tiver isso na minha cabeça, eu estou comendo, eu estou aqui não entendendo o porquê eu estou aqui. Aí ele fala no versículo 28, portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Porque comer o pão é você assumir a responsabilidade de quem você é, tá? E aí, pois se come o pão e bebe o cálice, sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe o julgamento contra si mesmo. Olha lá o próximo. Pois, por isso, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecem. Aí tu olha o crente assim, por que eu estou triste na igreja? Eu estou falando de mim, tá? Que estava morrendo. Eu morri, tá? Começa com fraqueza. Depois, o próximo estágio é uma doença. E muitos que dormem é morte espiritual. Amém? Porque não discerniu o corpo de Cristo. Porque está na igreja querendo suprir necessidades carnais. E Deus, ele não vai suprir necessidades carnais, aí ele vai ficar sempre frustrado, sem entender porque as coisas estão dando errado na vida dele. Mas, na verdade, está dando tudo certo, ele não está vendo isso. Aí ele fica frustrado, e a frustração vem, aí ele começa a ficar fraco, ele começa a ficar doente, e aí quando vê ele está morrendo. Mas a premissa contrária também é verdadeira. Um crente sadio que vive o corpo de Cristo não é fraco, ele começa a se fortalecer espiritualmente, ele começa a ser sarado e ele é cheio de vida. E aí é para isso que Deus nos chamou. Para nós estarmos sempre fortalecidos no Senhor. Para nós sermos totalmente curados e restaurados na nossa alma. E nós transbordarmos da vida do Espírito Santo. Esse é o nosso tesouro, queridos. É isso que Deus fala assim, ó, que ligares na terra, será ligado no céu. O Abraão foi pai da fé, porque na verdade de toda a promessa que ele viu o filho e 2 netos. Mas ele sabia que Deus ia cumprir todas as coisas. Então, aquilo que é celestial, não tenha problema, não fique com medo, amado. Deus vai cumprir, Ele é fiel, Ele vai fazer. Então, tudo aquilo que você está fazendo espiritualmente, em edificar a vida dos outros, edificar espiritualmente a sua própria vida, não pensando em satisfazer o seu ventre, pode ter certeza, amado, você colocou os teus tesouros no seu lar celestial. Amém? Aí é galardão, querido. Sabe o que é galardão? O pastor, Jesus. O pastor Bartô falou isso. Uns vão ser salvos, sem galardão. Os outros vão receber galardão. O galardão é quem entendeu que é corpo. Uma mão ajuda a outra, um pé leva a cabeça para lá, e assim nós vamos ajudar um ao outro, gente. Entendeu? Eu não sei a minha vocação. Sabe qual é a tua vocação, amados? Ministério da reconciliação. Reconcilia as pessoas, liga ela a Deus. Sabe, mas como que eu vou realizar a minha vocação? Com o seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquela pessoa que está do seu lado. Quem é o teu próximo aí? É ela, é isso aí, exatamente. Quem é o teu próximo? A pessoa mais próxima que você possa abençoar. E a outra coisa, muito importante para descobrir sua vocação, sempre quando o pastor vir e fala assim, irmão, vamos fazer tal coisa? Diz sim. Vai dizendo sim. Dizendo sim, pode ter certeza que no momento certo você vai estar no lugar direito, no lugar correto. Amém? Aí você não vai ter assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que Deus me chamou, eu não sei se sou profeta, eu não sei se sou mestre, eu não sei se sou apóstolo universal, eu não sei, gente, a gente é servo, é vaso, revela a Cristo para as outras pessoas, esteja pronto para ajudar e amar, e tua vocação vai ser bem perceptível. Vai ser, cara, vai ser. Aí você não vai ter crises mais. Não vai ter. A igreja de Corinto era cheia de crises. Amém? Por isso que há muitos fracos e doentes. Aí no versículo 31. Olha só que legal. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados desta maneira. Olha só. Se eu entrasse na vida do Espírito de forma correta, as coisas não aconteceriam tão errado como acho que está acontecendo.
Mas quando somos julgados pelo Senhor, trabalhados no Espírito Santo, estamos sendo então disciplinados para que não sejamos então condenados com o mundo. Então, se nós tivéssemos a ciência que toda a cruz de Cristo na minha vida é para Deus tirar a condenação do pecado, do mundo sobre mim, eu ia, em vez de ficar triste, eu ia ficar feliz. Em vez de ficar reclamando, Deus, porque eu, né? Porque Ele me ama, pronto. Quer saber por que eu? Porque Ele me ama demais. Né? Por que eu tinha só pastor adúltero? Porque Ele me ama muito e para revelar a verdade e ajudar os irmãozinhos aí que tiveram um monte de trauma. Né? Alguém aí é traumatizado com pastor aí, igreja? Ninguém? Eita glória! Vamos lá se ajudar então, vamos ser tudo curado aqui em nome de Jesus. Amém? E vamos embora, gente. Vamos lá. Jesus não tem culpa de nada. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem então uns pelos outros. Amém? E o segredo, gente, está em Coríntios capítulo 13, que eu gostaria de abrir com vocês aqui rapidamente. Porque ele fala, porque a igreja de Coríntios pensava que espiritualidade era tocar bem, cantar bem, pregar bem, era fazer serviço. Mas a verdadeira espiritualidade é fluir o amor de Deus. Amém? E aí ele vem falando, ainda que eu falasse então a língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria então como um sino, só faria barulho, que ressoa, né? Um pastor que só grita aqui, fala, anuncia, que retine, mas se eu não tiver amor, ou algo trabalhado, onde o Cristo flua através de mim, porque, irmãos, não se esqueça, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O amor é a natureza que eu adquiro com a comunhão, pela graça de Deus. Deus me deu um ministério, uma vida, Ele me deu um chamado de ser um instrumento na mão de Deus, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, a fim de abençoar o corpo de Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Amém? Então eu preciso do amor de Deus. Nós estamos aqui, amados, recebendo o amor de Deus para que possa fluir abundantemente, só isso. Amém? Porque quando ele fluir, gente, ganhar alma vai ser fácil. A gente tem dificuldade de ganhar os nossos de casa. Né? E quando a gente estiver pronto, essa igreja vai estar mais do que cheia, a gente não vai ter que achar outro lugar. Em nome de Jesus. Porque as pessoas estão carentes de Deus. Aquele policial estava do meu lado lá, angustiado, precisando de um carinho, de um amor, de alguém que realmente estivesse junto com ele na sua angústia. E quantas pessoas passam do nosso lado e a gente pode ajudar e não ajuda? A ministrar o amor de Deus, a graça, aqui a minha responsabilidade de transmitir este amor que eu tenho recebido para que ela venha ter comunhão, ele ser família de Deus. Ser família. Hoje eu conversei com um ateu, o cara não crê em Deus. Eu falei assim, eu sei que tu não crê em Deus, mas a eternidade está dentro do teu coração. E eu tenho certeza que Deus vai se revelar para você que você tem um pai. Eu quero dizer que tu tem um pai, você não sabe, mas você tem uma família, uma pessoa que não te frustra, você tem um pai. Já profetizei que ele já é crente já. É isso, gente, é a ousadia do Espírito Santo. Vê as pessoas como filhos de Deus e anuncia, essa é a boa nova, você é filho de Deus. Vai lá, anuncia porque ele está perdido lá, está perdido sem saber quem ele é. Quem sou eu? Cristencial, querendo se matar. Aí nós ali, ei, vem cá, tem uma família que quer te amar pra caramba aqui. E Deus quer te usar, quer te limpar, te lavar e te curar de todos os traumas que você passou na vida, de toda a religiosidade mentirosa que nos colocaram dentro do nosso coração, sendo que as pessoas hoje precisam de pai. E assim como o pai é, nós devemos também assumir a responsabilidade de maduros, para sermos, da mesma forma, termos muitos filhos, um monte de filhos. Filhos espirituais assim, que a gente não vai ter que pedir ajuda. Ou me ajuda aí a cuidar os filhos, porque é muito. Amém? Quem quer se dispor para isso, querido? Quem? Aí ele fala, se tivesse o dom de profecias, não é nada, gente, ciência, isso são apenas ferramentas da fé, de tal maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. É o amor que transborda, de saber que o meu pai me ama, que ele é fiel, é isso, é essa certeza, essa convicção, e ainda distribuir todos os meus bens, fortuna, seja o que for, se eu entregasse minha alma para ser queimada e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele fala que esse amor, então, ele é sofredor, esse amor é paciente, ele não se ufana, ele é longânimo, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Se eu não consigo ainda esse estado espiritual,
eu preciso entrar na vida de Deus. Porque quando a vida de Deus você estiver na vida do Espírito, em Deus, você vai suportar tudo. Você vai sofrer por tudo. Você vai amar por tudo. Porque você pediu, um dia, gente, eu tenho certeza que você era um dia insuportável. E Deus teve muita paciência com você. Não teve? Quantas besteiras a gente fez para chegar aqui? E ainda continua fazendo. Né? E você pede misericórdia. Se você entender isso, você vai ter misericórdia do teu irmão. Aí você vai ter um amor que sofre, um amor sofredor, ele é benigno, não é invejoso, não é leviano, não é soberbo, porque isso não faz parte da natureza de Deus. Então, por isso que Deus trabalha, opera a sua cruz, para crucificar a nossa carne. Aí, quando nós ressuscitarmos uma nova vida de homem ressurreto é um homem que deixou de ser carnal e se transformou em um homem espiritual. Aí o amor flui. Você tem a convicção, a plena certeza, desculpe pela redundância, que não é mais você. É Deus. As pessoas vão querer te aplaudir, tu vai olhar assim, cara, não é para mim. Não sou eu, é Ele. Sempre foi. Deus mostrou, gente, Deus me levou à falência, gente. Tive que fechar um ministério, que a culpa nem era minha. Não era minha. Tive que resolver os problemas dos outros. Depois, arcar com as consequências lá dentro de casa. E a gente fica pensando, pá, Deus, e aí? Mas depois Deus mostrou que tudo isso faz parte do plano eterno dele para a minha vida. Do seu amor. Vamos colocar de pé, gente, acabou.